Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui, Fernando Tietê, com vocês, retomando a leitura do Evangelho, que eu pretendo seja diária novamente, porém agora de forma gravada, para ir ao ar todos os dias. Naturalmente, você assiste quando você tiver condições, quando você puder. Vamos aqui agora elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior e mestre, aos espíritos superiores e aos nossos anjos da guarda, para que estejam conosco aqui reunidos, pedindo o amparo e a proteção, em nome de Deus, sobretudo, para que nós consigamos superar os nossos desafios, para que nós consigamos superar as nossas angústias. Quem anda meio depressivo, supere a depressão. Quem anda meio ansioso, supere a ansiedade. Males tão comuns hoje em dia e que nos atingem a todos. Pedimos pelas crianças, pedimos pelos jovens, pelos adultos e pelos mais velhos. Pedimos também, Senhor, que ampare e dê proteção a quem, por falta de opção, é obrigado a estar envolvido diretamente nas guerras pelo mundo. Pedimos também proteção àquelas pessoas que, por não estarem com condição de evitar, estão nesses lugares, mas são vítimas das guerras. Assim também pedimos, Senhor, pelas vítimas da maldade humana, pelas vítimas de doenças, por quem está nos hospitais, por quem está nos manicômios, por quem está em qualquer tipo de sofrimento, nos presídios, que por alguma razão tenham errado. Pedimos o amparo, a misericórdia por eles também, Senhor. Pedimos pelas nossas famílias, amparo e proteção. E a misericórdia, sempre inesgotável, do nosso Pai. Assim, damos início à leitura do dia. A leitura do dia hoje está no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. O item é o número 13 e seguintes, com a passagem bíblica que diz o seguinte: ao que, bom, é o título do item 13, né? Ao que tem se lhe dará. E chegando-se a ele os discípulos, lhe disseram: por que razão lhes falas por parábolas? E respondendo, lhes disse, Jesus, né, no caso, porque a vós vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Porque ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isto é que eu lhes falo por parábolas, porque eles, vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis, e vereis com os olhos e não vereis. Isso está na Bíblia, em Mateus capítulo 12, versículos de 10 a 14. Item 14 agora. Também lhes dizia: atendei
ao que ides agora ouvir. Com a medida com que medirdes aos demais, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará. Porque ao que já tem, dar-se-lhe-á, e ao que não tem, ainda o que tem se lhe tirará. Mesma coisa em Marcos, capítulo 4, versículos de 24 e 25. A leitura aqui é de um espírito amigo, em 1862, em Bordeaux. Dá-se ao que tem e retira-se ao que não tem. Meditai sobre esses grandes ensinamentos, que quase sempre vos parecem paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Ele a recebeu porque esforçou-se para fazer-se digno e porque o Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja-lhe os esforços em direção ao bem. Esses esforços contínuos, perseverantes, atraem as graças do Senhor. São como um imã que atraísse as melhoras progressivas, as graças abundantes, que vos tornam fortes para a subida da montanha sagrada, e cujo cume encontrareis o repouso que sucede ao trabalho. Tira-se a aquele que nada tem ou que tem pouco. Tomai como um ensino figurado. Deus não tira das criaturas o bem que se lhe dignou conceder-lhes. Homens cegos e surdos, abri vossas inteligências e vossos corações. Procurai ver pelo Espírito, compreendei com a alma, e não interpretai de maneira grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco havia recebido, mas é o seu próprio Espírito que, pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando-a a migalha que caiu em seu coração. O filho que não cultiva o campo que o trabalho do pai conquistou para deixar-lhe de herança, vê esse campo cobrir-se de ervas daninhas. Será o pai quem lhe tira as colheitas que ele não preparou? Se ele deixou a sementeira morrer nesse campo, por falta de cuidado, deve acusar seu pai pela falta de produção? Não, não. Em vez de acusar aquele que lhe deu tudo, como se lhe houvesse retomado os bens, deve acusar-se a si mesmo, que é o verdadeiro responsável pela sua miséria, e arrependido e ativo entregar-se corajosamente ao trabalho. Que arroteie o solo ingrato com o esforço de sua própria vontade. Que o lavre a fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança. Que nele atire confiante a semente que escolheu como boa entre as más. Que o regue com o seu amor e sua caridade. E Deus, o Deus de amor e caridade, dará àquele que já tem. Então, ele verá os seus esforços coroados de sucesso e um grão a produzir 100 e outro 1000. Coragem, trabalhadores. Tomai as vossas grades e charruas. Arroteai os vossos corações, arrancai deles o joio, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor os fará produzir os frutos da caridade. Pois bem, a explicação desta passagem já foi dada pela mensagem, então não há muito o que dizer, senão reforçar esses pontos sobre os quais nós não
meditamos como devemos ou como devíamos. Deus dá a possibilidade, Deus ensina através dos ensinamentos da Bíblia, do Evangelho, dos exemplos trazidos por Jesus, postos em prática por Ele, e depois por tantos outros espíritos bem evoluídos que já estiveram pela Terra e continuam vindo. São exemplos de quem simplesmente ficou olhando para os céus e vendo as coisas que realmente importam frutificar ao seu redor, para si mesmo, em seu coração. Foram aqueles que trabalharam, aqueles que lutaram contra as suas vaidades, que lutaram contra aqueles seus defeitos, sejam eles quais forem. Esses se esforçaram, esses tiveram que se esforçar. Esses deixaram um pouco os prazeres de lado. Veja, quando eu digo isso, não digo que nós não tenhamos momentos de alívio em nossa caminhada, mas viver só desse alívio realmente é o que ele está dizendo aqui. É aquele que não tem ou tem pouco e lhe será tirado. Aquele que teve a capacidade de se esforçar, mesmo em momentos de dificuldade, de muita dificuldade, de ansiedade, de depressão, aquele que enxergou a depressão e lutou contra ela, aquele que enxergou a ansiedade. E veja, eu estou falando de ansiedade e depressão, males terríveis da nossa época, procurando ajuda, porque também não somos capazes de resolver sozinhos esse tipo de coisa. E no final, Deus recompensa, dando-lhe mais do que aquilo que ele conquistou pelo seu próprio esforço. É essa a lição. Então, que isso reverbere pelo nosso dia, pela nossa semana. Quem assistir depois, pelos próximos dias. E agora, para encerrar esse novo formato, esse vídeo gravado, dessa passagem de hoje, dia 23 de abril de 2026, vamos novamente elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior e mestre, aos espíritos superiores, aos nossos anjos da guarda, e repetir as palavras que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Até amanhã.